meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é dedicado para quem tem interesse em estudar, fazer faculdade nos Estados Unidos, ou você que é professor, quer saber como ser professor numa universidade. Hoje eu trouxe aqui o Diego, que é professor nessa grande universidade nos Estados Unidos, certo, Diego? Obrigado, Duda. Obrigado por estar aqui. É um prazer ter você aqui no Rosen College. Prazer é todo meu. Diego, conta um pouco pra gente de onde a gente tá. O que é o UCF hoje para os Estados Unidos? A UCF já se tornou, em pouco mais de 5 décadas, a segunda maior universidade dos Estados Unidos. Ela tem mais de 72 mil alunos no total. Ela é a segunda atrás da Arizona State University. E a gente tem, como eu disse, mais de 72 mil alunos que estudam em 13 colleges diferentes. Então, por exemplo, aqui em qualquer universidade dos Estados Unidos você tem vários colleges. Então, por exemplo, tem o College of Medicine, College of Engineering, College of Business. E aqui a gente está, Duda, no Rosen College of Hospitality Management, que é onde os alunos estudam tudo que é relacionado à hotelaria, gestão de restaurantes, de eventos, senior living management, para quem quer trabalhar nessa área aí para cuidar de pessoas um pouco mais idosas e tudo. Então a gente está aqui nesse campus, que é um dos 13 colleges da UCF. Esses são os apartamentos que ficam do lado do campus. Para quem estuda, né, aqui, para quem faz a universidade aqui. E olha só, aqui são os apartamentos e logo ali na frente já é a faculdade, tá vendo? Eles dividem o mesmo estacionamento. E onde nós estamos agora? Então, a gente está aqui no Disney Dining Room, que é onde rola um monte de eventos muito bacanas, ou para clientes externos ou realizados aqui pelos nossos próprios alunos. E, enfim, é uma sala que se chama Disney Dining Room, que vocês podem ver aqui na parede, que tem todo temático, né? Aqui eu vou te mostrar aqui o nosso Student Lounge, que é onde os nossos alunos relaxam, estudam. Por exemplo, aqui, ó, você vai ver, tá vendo? Tudo isso foi renovado muito recentemente e aqui é onde os nossos alunos aprendem a cozinhar. Que bacana, olha que legal. Ai, quero fazer uma aula de cozinha aqui. Pois é. De culinária, olha que bonito. Aí o chefe, né, ele dá as aulas de culinária para os seus alunos aqui mesmo. Então vocês podem ver que aqui em cima tem telas que os alunos podem acompanhar direitinho o que o chefe está preparando aqui nos fornos, né? Que legal. E aqui deve ter uma câmera somewhere que filma o chefe preparando o dish dele, né? Os pratos dele, mas enfim, ou dela, né? E é isso então. Esse é o que a gente chama de Cooking Lab. E Diego, é um prazer de verdade estar aqui com você, porque eu acho fantástico conhecer brasileiros que trabalham em grandes instituições como essa. Para mim, realmente é muito orgulho ter você aqui como professor. Conta para mim, assim, como é para você hoje estar nessa universidade e como você conseguiu dar aula aqui? Como que foi o processo? Eu estudei na hotelaria na Suíça, porque eu morei em Brasília dos 12 aos 18 anos de idade. E aí, aos 18, eu tive que ir para a universidade. Aí eu fui estudar na Suíça, hotelaria e tal. Fiquei uns 5 anos lá, em Lausanne e em Lyon. Para o meu primeiro emprego, eu sempre quis aprender o espanhol e sempre quis morar na Espanha. Então fui para a Espanha, morar 1 ano e meio lá, trabalhei em hotéis lá, no País Basco, em Barcelona, foi muito bacana. E depois de muitos anos na Europa, bateu uma saudade do Brasil, da minha mãe que mora em Brasília. Aí eu voltei para o Brasil, mas dessa vez eu fui para São Paulo. Fiquei 4 anos em São Paulo, onde eu trabalhei em hotéis e restaurantes também em São Paulo, inclusive aquele hotel Bourbon Convention Ibirapuera, que é um dos maiores hotéis de convenção, né, de eventos de São Paulo. E aí, enfim, depois de 4 anos lá, eu estava com 30 anos de idade, aí eu pensei, não, eu queria voltar a estudar e fazer um mestrado. Então eu vim para os Estados Unidos, inicialmente apenas um mestrado,
A ideia era fazer um mestrado de 1 ano numa universidade na Carolina do Norte, o que acabei fazendo, né? Só que eu gostei tanto da experiência universitária aqui como aluno, né, aqui nos Estados Unidos, que eu pensei, o que eu posso fazer para ficar um pouquinho mais tempo aqui? Porque tá bom demais esse negócio. Gente, a gente querendo terminar a faculdade, ele quer ficar dentro da faculdade. Exato, eu não queria mais sair da faculdade. Diego, para você fazer tudo isso, você tinha um visto de estudante, é isso? Fiquei com F1 Visa durante os 4 anos quando eu era estudante, né? 1 ano de mestrado e 3 anos de doutorado. Aí depois, quando eu terminei meu doutorado, eles me contrataram aqui, imediatamente na UCF, né? Aqui em Orlando. E aí eles me deram um visto que se chama H-1B, que é aquele visto de trabalho temporário que é 3 mais 3, né? 3 anos, renovável por mais 3. E, enquanto isso, também eu apliquei para o Green Card, porque quando você é professor universitário, você tem um doutorado aqui nos Estados Unidos, você basicamente você ganha esse visto que se chama H-1B, que é para especialistas, né? Vamos dizer assim, H-1B é dado para quem, vamos dizer assim, tem ou um doutorado, ou é um especialista de alguma área, né, de TI, por exemplo, de qualquer outra área, enfim. Então, esse visto que se chama H-1B é dado somente para esse, né, tipo de perfil. E o bom, quem recebe esse H-1B Visa pode aplicar para um Green Card, e foi o que aconteceu comigo. Eu apliquei, eu acho que depois de 1 ano ou 2 para o Green Card, e eu recebi o Green Card 2 anos depois, ou seja, 3 anos após eu começar a trabalhar na UCF, eu ganhei o Green Card. Então, hoje em dia eu estou com o Green Card. Aqui, essa é a nossa library, onde os nossos alunos sentam para estudar, né? Vocês podem ver aqui que a gente tem uma library bem grande. Esse é o nosso centro de conferência, que é a nossa maior sala aqui no Rosen College, onde cabem mais de 400 pessoas sentadas. E aqui a gente tem palestrantes, a gente tem shows, a gente tem um monte de eventos que acontecem nessa sala aqui. Gente, olha que interessante, cada professor tem seu escritório individual para poder trabalhar, ter o seu tempo aí, até preparar as aulas dos alunos. Eu achei isso muito legal, Diego, porque no Brasil é tudo junto, né? E aqui cada um tem sua sala, muito bacana. Aqui a gente tem uma sala de impressora aqui para os professores, tal, imprimirem os documentos que quiserem. E aí, como você pode ver aqui, a gente tem cidades do mundo inteiro aqui, ó. Moscow, que no final das contas a gente é uma escola de Hospitality and Tourism, né? Então a gente tem cidades do mundo inteiro aqui. Diego, uma pergunta que eu vou te fazer é que a gente sabe que no Brasil os professores eles não são bem remunerados, a gente vê assim o quanto eles se dedicam, o quanto eles fazem pelos alunos e eles não são pagos do jeito que eles deveriam ser no nosso país. Como que é aqui? Quanto que um professor ganha para a gente ter uma ideia? Isso é muito diferente hoje do nosso país. Olha, um professor universitário, universitário, né? Sim. Professores universitários nos Estados Unidos são valorizados, tá? Principalmente dependendo da área onde vocês, por exemplo, dá aula. Então, por exemplo, se você for um professor, sei lá, de línguas, né? Língua francesa, por exemplo, você vai ganhar um certo salário, que vai ser talvez um pouco menor do que o professor que, por exemplo, dê aulas numa escola de business, por exemplo, né? Então, mas assim, professor universitário nos Estados Unidos é geralmente muito valorizado. Então, inclusive em universidades públicas que nem a UCF. Uma média de salário que eu posso te informar, por exemplo, salário inicial aqui é de mais ou menos uns $90 mil ao ano. Que já é muito bom. Que já é bastante. Gente, é muito bom. Uma média salarial alta aqui, já considerável ok, é de 60 mil, né? Uma média ok. Já é muito bom para iniciante. Para quem começa a dar aula e fazer pesquisa aqui. Muito bem, muito bem. Gente, ó, se você é bom, tem que falar inglês fluente. Muito importante, muito importante. Tem que ter a prova TOEFL, né? Enfim, se o teu nível de inglês for bom, aplica, e quiser fazer um doutorado, aplica.
E também se você tiver uma experiência profissional também, porque isso daí ajuda, porque você vai dar aula para alunos, né, sobre qualquer tema. Então, assim, você tem uma experiência profissional sobre o tema, uma experiência profissional relevante, ajuda também, né? Então, assim, nível de inglês ótimo. Boas notas no mestrado, obviamente, é importante. Experiência profissional relevante na tua área, onde você quer fazer eventualmente o teu doutorado, né? E para dar aulas depois na universidade. Tudo isso vai te ajudar a eventualmente conseguir uma vaga num doutorado e depois ser contratado por uma universidade, né? Gente, ó, essa sala é dedicada aos alunos de doutorado. Então eles têm o espaço deles aqui para eles poderem estudar. Que bacana, olha. Cada um tem a sua salinha também. Então, essa sala é onde os nossos alunos basicamente aprendem sobre vinhos, cervejas, spirits, né, whisky, vodka e tudo. É aqui onde eles fazem as degustações e aprendem mais sobre essas bebidas, que se eles forem trabalhar, por exemplo, em eventos, em restaurantes, em hotéis, eles têm que ter esse conhecimento. Então, a gente tem um laboratório dedicado para isso. Olha lá, gente, que tecnologia. Olha a mesa do professor. Onde que faz a mesa aqui? Gente, olha essa mesa. Ela sobe e desce. Uau. Que bacana, né? Aqui você tem tudo para dar uma aula excelente, né? Um monte de ferramentas. Olha que bacana. Realmente, aqui o material que a gente tem à nossa disposição para dar aula é state of the art, última geração. Muito bacana. Né? Por exemplo, aqui, você tem uma câmerazinha, por exemplo. Se você estiver dando uma aula virtual, você pode também dar aqui. Enfim, tem tudo. E nessa época de pandemia, né, que as aulas foram em casa, vocês usavam essa estrutura para poder dar aula para os alunos ou vocês podiam dar de casa, por exemplo? Podíamos dar de casa também. De casa a gente também. teve essa liberdade. Ah, que legal. Então, e a gente criou até um outro modelo de aula que se chama Flex Mode. Então, basicamente, o que é Flex Mode? Como durante a pandemia a gente teve que reduzir a capacidade das salas de aula, metade dos alunos vinham aqui, porque a capacidade das salas de aula estava reduzida em 50%. Então, metade dos alunos assistia daqui e a outra metade assistia de casa. Ah, entendi. E aí, gente, gostaram da universidade? Gostaram de conhecer um pouquinho a UCF? Diego, eu quero agradecer de verdade, foi muito legal conhecer esse campus. Obrigado. Espero você aqui mais vezes no nosso canal, pode ser? Você pode contar comigo. Eu sou seu fã. Ah, obrigada. Bom, gente, o que vocês quiserem saber de universidade, coloque aqui. O Diego já adiantou que a gente vai poder conhecer outros campos, inclusive de medicina. Então, se você tem dúvidas sobre medicina nos Estados Unidos, como estudar, como fazer, coloca aqui que a gente já vai com as perguntinhas prontas para fazer para vocês tirarem todas as dúvidas. Vou deixar também o link aqui embaixo. Gente, ó, essa sala é dedicada aos alunos de doutorado. Então eles têm o espaço deles aqui para eles poderem estudar. Que bacana, olha. Cada um tem a sua salinha também. Para você que quer se inscrever e de repente ser aluno dessa universidade, para você entender tudo que você precisa para estudar aqui, vai estar aqui embaixo para vocês. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada, Diego. Obrigado. Tchau, gente.